Meus caros, salve Maria, estamos hoje aqui para mais uma pílula espiritual e hoje uma pílula histórica, porque trata da história e a história da igreja. E, bom, com toda essa questão de pandemia, com as medidas que são tomadas de um lado pelas autoridades civis, do outro pelas autoridades eclesiásticas, seria interessante se a gente conseguisse saber o que fez um Papa, que ao mesmo tempo é o chefe supremo, evidentemente, da Igreja, na ordem espiritual, e ao mesmo tempo era o chefe na ordem natural, na ordem temporal dos estados pontifícios. O que teria feito um Papa numa peste em Roma, detendo os dois poderes? Então seria algo bem interessante da gente conseguir saber, conseguir conhecer. E efetivamente nós podemos conhecer isso, em particular pela história de Alexandre VII e a peste de 1656. Nós poderíamos então intitular essa pílula de hoje Um Papa e uma Peste. Alexandre VII e a peste de 1656. Porque muitas vezes a gente, nessa perspectiva já um pouco liberal, né, de contestação, de reivindicação de direitos, né, pura e simplesmente, como se tudo dissesse respeito a nós mesmos, nós estamos sempre prontos para criticar. O Estado faz isso, o Estado não pode fazer isso, é comunista, chinês, é isso, é aquilo, as autoridades da igreja não fazem nada, estão se acovardando. A coisa talvez não seja assim tão simples. É preciso sempre pensar bem antes de falar, e pensar bem não é pegar um ponto ou outro, né, e já sair fazendo raciocínios. É preciso considerar bem os princípios, considerar bem as circunstâncias, né, e às vezes conhecer um pouco a história ajuda também, né? Então hoje nós vamos ver Alexandre VII e a peste de 1656. Vamos ver uma primeira parte. Bem, quem era Alexandre VII? Era Fábio Chigi, da família Chigi, então uma das mais ilustres, né, da península, da cidade de Santa Catarina, cidade de Sena. Ele foi também inquisidor de Malta, né, em Malta, né, e foi vice-legado em Ferrara, né, do Papa, e nessa cidade ele enfrentou uma peste que devastava as cidades vizinhas. Não foi nada maior, mas bom, isso já deu para ele uma certa experiência de como lidar com a peste, e conseguiram lidar bem com a peste nesse momento, né? Ele também foi o responsável, nomeado pelo Papa, para acompanhar o Tratado de Paz de Westfália, então após as guerras, né, que vinham se sucedendo. E ele evidentemente se colocou bastante, veementemente contra a Paz de Westfália, que é uma paz evidentemente de princípio liberal, de indiferentismo religioso, né? Essa paz dava o direito de reforma aos príncipes, quer dizer que o príncipe podia determinar, né, se o seu estado, se o seu domínio era católico ou protestante, e expulsar quem não tivesse a mesma religião. Essa paz estabeleceu a igualdade entre o catolicismo e o protestantismo dentro do império. O protestantismo recebeu direito público dentro do império, como se fosse religião, uma das religiões, pelo menos, do império, né? Então uma coisa bem fora dos princípios católicos, né? As potências católicas ficaram extremamente debilitadas, né, pelos termos dessa paz, salvo a França, que na sua política internacional há muito tempo já não agia propriamente como nação católica, né, preocupando-se muito mais com o seu próprio bem do que com os princípios católicos e com a glória do Evangelho. Então era uma paz que levava ao indiferentismo religioso. Então Fábio Chigi, futuro Alexandre VII, colocou-se veementemente contra essa paz de Westfália. Bom, estamos tratando também desses pontos para dizer que
que era um homem, evidentemente, que tinha boa doutrina e uma boa moral, né? Bom, uma falha ou outra nós vamos ver quanto à questão do nepotismo, mas nos seus atos, evidentemente, de papa, né, de doutrina e de moral, nos seus ensinamentos, realmente sem questionamentos, né? Bom, depois foi nomeado pelo Papa Inocêncio X secretário de Estado. E, já próximo então de Inocêncio X, vai ser ele o grande responsável pela condenação do jansenismo. O jansenismo, de um lado, queria diminuir, né, o poder papal, né, colocando boa parte mesmo do poder espiritual nos príncipes, nos reis, né? Então, consequência do galicanismo, do regalismo, né? E também, bom, no próprio doutrina absolutista, né, na monarquia. Então, de um lado, o jansenismo é isso, e no outro também pode, muitas vezes se apresenta com rigorismo na moral, né? Então, o cardeal Kidd foi nomeado cardeal logo depois de ter sido nomeado secretário de Estado por Inocêncio X, foi um dos grandes responsáveis por essa primeira condenação do jansenismo. Como Papa, ele vai condenar novamente os jansenistas, porque os jansenistas diziam, isso que foi condenado, de fato é condenável, mas isso não está no livro, né, de Jansênios. Isso não está no livro, isso é condenável, mas não está no livro. E o Papa falou, não, isso está no livro. Bom, vai dar até origem a toda a questão do fato dogmático e da infalibilidade do Papa, mesmo em questões que não são diretamente, né, de fé e de moral, mas que estão intimamente conexas à fé e à moral, né? Então, a questão dos fatos dogmáticos. Como Papa também, defesa da Imaculada Conceição, né, dizendo que a Igreja sempre celebrou, né, e favorecendo então a doutrina da Imaculada Conceição. O dogma vai ser proclamado por Pio IX no século XIX, 1854. E, tendo condenado o jansenismo, né, no seu campo, digamos, político, né, doutrinário, né, e na moral o rigorismo, condena também o laxismo, né, que é uma moral muito frouxa, né? E havia também vários erros nesse campo, em particular de alguns jesuítas, né? Então, bom, nos seus ensinamentos, não há o questionar, nos seus princípios, né? Como Papa, foi eleito no conclave de 1655, que durou 80 dias, então foi bastante tempo, um conclave bastante tumultuado do ponto de vista político, né? Com interferências da França e da Espanha também, com veto a um cardeal outro das duas partes, até que ele foi um nome de consenso, né? E esses vetos só terminarão efetivamente com São Pio X, que foi eleito por causa de um veto, né? O cardeal Rampolla, tido como mais liberal. Então, deu graças, Deus tirou um bem desse mal, que era o veto, né, no conclave. Então, foi eleito e durante o ano se recusou completamente a nomear qualquer parente, né, na questão do nepotismo, prática bastante comum à época. Ele se recusou, né, levando uma vida bastante austera nesse primeiro ano, e com bastante piedade, que ele nunca vai abandonar, e certas austeridades também. Mas quanto ao nepotismo, pressionado pelos próprios cardeais e pressionado também por alguns teólogos e pedindo sempre conselho, a opinião de uns e de outros, né, depois de um ano ele terminou nomeando um cardeal sobrinho, então parente seu, e alguns outros parentes também para postos importantes, né? E os cardeais diziam que ele deveria fazer isso porque, sem ter alguém de confiança, quer dizer, alguém da família, seria praticamente impossível governar. Então ele terminou cedendo, depois terminou cedendo um pouco demais, embora logo depois de ter feito as nomeações ele colocou limites claros, né, nas funções, nas rendas, né, dessas pessoas, então para evitar os abusos,
né? Então foi aí uma das falhas, né, do Papa Alexandre VII, nepotismo. Depois ele teve bastante dificuldade para frear, né? Embora, caluniado, né, em particular por protestantes, dizendo que ele era muito austero no primeiro ano de pontificado e depois mudou completamente, a história não é bem assim. Bem, então na próxima pílula, essa pílula histórica, nós vamos ver o que o Papa fez durante essa peste, né, de 1656, 1657 em Roma, e o que ele fez como autoridade temporal e como autoridade espiritual. Então, salve Maria.